Olá, pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal. E hoje, conforme eu prometi para vocês lá no Instagram, nós vamos falar como você deve recorrer de uma multa ao artigo 165 ou 165A, que quer dizer fazer o teste do bafômetro ou se recusar a fazer o teste do bafômetro. Bom, eu já vou compartilhar aqui com vocês a minha tela para a gente já começar a falar sobre o bafômetro, né? Sobre os recursos, aliás, da multa do bafômetro. Então, nós vamos falar da lei seca, como recorrer da multa do bafômetro. Então, gente, hoje eu vou fazer um vídeo totalmente diferente do que eu estou acostumada a fazer aqui no canal. Eu vou fazer um vídeo que será uma verdadeira aula inédita, nunca vista antes na internet, tá? No vídeo de hoje, como eu falei, então a gente vai estudar as infrações do artigo 165 e 165A e como recorrer das penalidades decorrentes do cometimento dessas infrações. No próximo vídeo, eu quero falar com vocês especificadamente da recusa, tá? Quando a gente se deparar aí com uma recusa ao teste do bafômetro. Porque essa infração, ela possui algumas peculiaridades e no vídeo de hoje não vai fazer muito sentido e também para o vídeo não ficar muito comprido, tá? Então, aqui, para quem não me conhece, eu já sou professora de Direito de Trânsito, sou Érica Valone Lima, especialista em Direito de Trânsito. Depois, se vocês quiserem, dê uma lidinha aqui no meu mini currículo, tá? Mas, sem mais demoras, sem enrolação, vamos falar aqui das infrações ao artigo 165 e 165A. Então, aqui eu coloquei para vocês os dois textos legais, né, os dois dispositivos legais que falam aí da infração e das penalidades que as infrações ao artigo 165 e 165A gera aí para vocês. Bom, vocês podem perceber ali que a gente tem penalidade nos dois artigos. Penalidade, multa 10 vezes e suspensão do direito de dirigir por 12 meses. É importante eu frisar aqui para vocês que essa multa de 10 vezes não quer dizer que os pontos serão multiplicados por 10. Não, não é isso que acontece. Na verdade, é o valor para pagamento que é multiplicado por conta aí deste fator multiplicador, que é o que vem do próprio dispositivo legal. Então, 10 vezes o valor o quê? Da multa gravíssima, já que a gente está diante aqui, ó, deixa eu marcar para vocês, de uma infração gravíssima. Nos dois casos, então, nós temos infração gravíssima, penalidade multa de 10 vezes. E por que você vai ter a sua CNH suspensa? Porque ela é uma multa autossuspensiva que tem como penalidade suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Beleza? Então, em ambos os casos, né, 165 e 165A, a legislação prevê a aplicação das mesmas penalidades. Multa no valor de R$ 2.934,70 e suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Bom, é importante eu te dizer que no momento que você, né, se você for o condutor aí que está assistindo esse vídeo, que você é flagrado dirigindo o veículo lá sob influência de álcool, no momento que é lavrado o auto de infração, já vou mostrar para vocês mais para frente, não tem imposição de multa e nem suspensão do direito de dirigir de forma automática ou imediata, né, como alguns dizem. Primeiramente, né, logo depois da autuação, quando o agente de trânsito ele lavra o auto de infração, não existe imposição de multa ou de suspensão. Por quê? Porque vai ter que ser observado um processo administrativo, onde o cidadão, né, no caso você, tem o direito de se defender. Tecnicamente dizendo, você tem o direito de exercer o contraditório e a ampla defesa, tá? O órgão que te multou, ele tem que te dar este direito, ele tem que propiciar, né, te dar oportunidade de você exercer o contraditório e a ampla defesa, que nada mais é do que você apresentar defesa, recurso para JAR e recurso para o CETRAN. A gente vai falar isso
mais adiante aqui nesse vídeo. E somente depois de esgotadas, né, depois de finalizado todo esse processo administrativo, é que o órgão de trânsito, se mantida a penalidade, né, se o auto de infração não for arquivado e os recursos deferidos, né, aí ele terá o direito, então, de impor as penalidades previstas na lei. Belezinha? Então, vamos seguir aqui. Então, eu trouxe aqui para vocês hoje um auto de infração. Apesar de ele ser um auto de infração de recusa ao teste do bafômetro, eu não vou adentrar no mérito da recusa, tá? Eu quero falar para vocês, assim, somente do caso concreto que realmente aconteceu comigo e eu quero mostrar aqui para vocês como funciona, como dá certo essa tese que eu já usei nos meus casos, tá? Então, vamos lá. E a gente tem aqui um auto de infração lavrado pelo Detran do Estado de São Paulo, tá? E o auto de infração, então, AIT, né? Às vezes você pode se deparar com essa sigla, AIT, é o ato que dá início ao procedimento administrativo para a imposição de penalidades, tá? Então, o condutor ou proprietário do veículo, ele vai ter 3 chances de se defender. Ele pode apresentar uma defesa prévia ou defesa da autuação, ele pode apresentar recurso à Jari e, na segunda instância, recurso ao CETRAN. Então, vamos lá, foi lavrado aqui o auto de infração. Após julgada a consistência deste auto de infração, eu já fiz um vídeo sobre consistência do auto de infração, depois eu deixo aqui na descrição do vídeo para vocês. Né? Após julgada, então, essa consistência, será expedida a notificação da autuação, que é o procedimento que dá ciência ao proprietário do veículo que foi cometida uma infração de trânsito com aquele veículo. Caso a infração não tenha sido cometida pelo proprietário do veículo, então, deverá ser indicado um condutor responsável pelo cometimento da infração. Porém, como a gente está falando aqui de uma infração ao artigo 165 ou 165A, né, que é, na verdade, uma infração de responsabilidade exclusiva do condutor, segundo lá o parágrafo 7º do artigo 257 do CTB, não há, então, necessidade de indicar o condutor infrator. Nas infrações ao artigo 165 e 165A, não pode indicar condutor, tá, gente? Tem muita gente que se confunde aí com isso, acha que é possível indicar condutor, mas não dá. Inclusive aqui, ó, eu escondi o nome do cliente, né, apenas para preservar a identidade, mas aqui a gente tem o condutor identificado. E aí, como é uma infração cometida na direção do veículo, não tem como indicar condutor, beleza? E essa infração, como a gente sabe, ela só acontece mediante abordagem. Então, assim que você receber a notificação da autuação, ou se você tiver em mãos o auto de infração, que é esse documento que está na tela para vocês, você já pode apresentar defesa prévia ou defesa da autuação, tá? Inclusive, eu quero frisar aqui, ainda não existe penalidade, já que não foi imposta nenhuma penalidade nem no veículo e nem na CNH, tá? Segundo lá, está previsto no artigo 290 do CTB. Depois vai dando uma lida nesses artigos que eu estou falando aqui, porque eles são importantes, tá bom? Então, se você não recebeu a notificação da autuação, mas está com o auto de infração em mãos, você deve identificar os campos que foram preenchidos no seu auto de infração. Então, você vai verificar se os campos que constam aqui neste auto de infração, se eles estão de acordo com o artigo 280 do CTB, se eles estão de acordo com a resolução 299 do CONTRAN e 432 do CONTRAN. Nesse caso aqui, a gente só tem esse escrito no campo observações. Quer dizer que o veículo foi recolhido para o pátio. Olha aqui, ó. Aqui, ó, ele fala aqui, ó. Recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo, observado o disposto no parágrafo 4º do artigo 270 do CTB, tá? E aqui, o que ele colocou, então?
Artigo 270, parágrafo 4º do CTB, quer dizer que o veículo foi removido para o pátio. Porém, aqui nesse caso, apesar de não ter sido nessa linha a minha defesa, tá? Nesse caso, deveria ter sido escrito no auto de infração qual foi o equipamento, né, que disponibilizado ali para este condutor no momento da abordagem, conforme fala lá o artigo 8º da resolução 432. E não foi isso que aconteceu aqui nesse caso. Porém, eu usei uma outra linha de defesa e daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês aqui certinho e o resultado final também desse recurso, tá? Então, ok. Bom, se você recebeu a notificação da autuação, né, no caso de quem recebeu a notificação da autuação, você deve verificar se ela foi expedida no prazo de 30 dias. A notificação ela tem que ser expedida no prazo de 30 dias. Eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre isso e depois você verifica a informação neste vídeo, porque eu não vou ficar falando aqui sobre notificação, porque não é o tema do nosso vídeo, tá? Eu vou deixar disponibilizado aqui e depois você assiste também o vídeo sobre a expedição da notificação no prazo de 30 dias. Bom, ainda aqui não tem penalidade e não tem suspensão do direito de dirigir, tá? Bom, aí eu quero te mostrar aqui, ó. Tá vendo a placa do veículo? Bom, aqui nós temos o documento deste veículo. Perceba que é a mesma placa. Nesse caso, o cliente não era o proprietário do veículo, tá? Então, imagina o que aconteceu. A notificação não foi endereçada para o condutor infrator. Ela foi endereçada apenas para o proprietário do veículo. Quem me conhece e acompanha o meu trabalho sabe que eu defendo muito o estudo das notificações. E esse auto de infração foi anulado por conta da ausência das competentes notificações. É, isso mesmo. Ele foi anulado sem a gente adentrar no mérito da penalidade, sem inclusive eu discutir essa questão aqui do campo observações, tá? Aqui, ó, a gente tem a notificação deste mesmo auto de infração que foi endereçada para essa Hereda Aparecida, proprietária do veículo, tá? O meu condutor aqui, o meu cliente, ele chamava Rafael, só para vocês terem uma ideia. Então, outra coisa que eu quero falar para vocês. Os casos, né, recursos de multa em geral, eles são anulados com base na lei. Não adianta tentar contar historinha ou justificar a infração, né? A infração aconteceu, é fato que aconteceu. A gente não pode discutir aqui ou querer contrariar a palavra do agente, né? Porque os atos administrativos, eles são revestidos da presunção de veracidade. Então, a gente tem que anular multa de trânsito com base nas falhas do procedimento e do processo. Por isso que você tem que conhecer, né, ter pelo menos uma noção de tudo isso que eu estou falando aqui para você. Mas eu estou fazendo um passo a passo, você vai conseguir entender tudo certinho. Bom, aí eu quero te mostrar o recurso na prática. Deixa eu beber uma água aqui. Recurso na prática, então. Primeira coisa, você tem que endereçar o seu recurso para, né, o superintendente ou diretor, tem que ver isso certinho, né, na nomenclatura lá dos órgãos, do órgão que te multou. No caso ali do Rafael, foi o Detran do Estado de São Paulo, então a gente endereça o recurso para o Estado de São Paulo. Aí você vai fazer referência ao auto de infração que você está recorrendo, né, o número do auto de infração, e aí você vai colocar aqui a instância a ser recorrida, se é defesa prévia, se é recurso para jari, ou se é recurso para o CETRAN. E aí, primeira coisa que a gente vai usar neste recurso, uma preliminar. Preliminar do quê? De violação ao direito de ampla defesa e contraditório. Por quê? Porque precisa ser dado, como eu falei lá no começo,
ao infrator ali ou ao proprietário do veículo, dependendo da divisão de responsabilidade das infrações, oportunidade de se defender. Precisa haver o devido processo legal. Então, se ele não recebe notificação, como que ele vai se defender? Né? É mais ou menos nessa linha de defesa aqui as teses que eu usei para defender esse cliente. Ele apresentou a defesa prévia porque ele foi abordado e recebeu o auto de infração ali no primeiro momento, então nós fizemos defesa prévia para ele, porém ele não teve a oportunidade de apresentar nem recurso para Jari e nem recurso para o CETRAN. E aí quer ver o que a gente vai utilizar nessa tese? Primeira coisa, artigo 281, inciso 2º do CTB. Por quê? Porque a notificação, né, a gente tem que verificar se ela está sendo expedida dentro do prazo de 30 dias. Artigo 282 também do CTB. Por quê? A notificação, ela vai ser enviada para o proprietário ou para o condutor infrator. Muita atenção nisso. Condutor infrator quando a infração, né, é de responsabilidade dele. Vamos usar também a súmula 312 do STJ, que fala muito da questão da dupla notificação. Na resolução 619, a gente usa o artigo 17. O que fala o artigo 17 da resolução 619? Somente depois de esgotados os recursos é que as penalidades poderão ser cadastradas no RENASH. O RENASH é um registro nacional de carteira de habilitação. Então, toda vez que existe uma penalidade, o órgão ele faz uma comunicação no RENASH, daí que os pontos são inseridos na sua CNH e tudo mais. Mas esse artigo 17, ele fala o seguinte, que somente depois de esgotados os recursos é que as penalidades aplicadas elas poderão ser cadastradas no RENASH. O que quer dizer? Que precisa observar o devido processo legal, precisa dar ao penalizado oportunidade de exercer contraditório e ampla defesa. Só para vocês saberem, contraditório e ampla defesa são princípios do direito administrativo. Então, perceba como é complexo fazer um recurso de multa, tá? A gente está falando aqui do bafômetro, mas isso pode ser usado em qualquer recurso, tá? Em qualquer tipo de multa, tá? Vamos continuar aqui que eu quero falar mais coisa para vocês ainda. Que eu falei, vai ser uma aula assim inédita, nunca vista, com bastante conteúdo. Outra coisa que você vai usar aqui neste caso, o artigo 257, parágrafo 7º do CTB, que fala justamente da divisão de responsabilidades. Então, tendo aqui embasamento em todas essas legislações que eu mencionei aqui para vocês, não é possível a gente ter aí, né, extrair que apenas o proprietário do veículo ele tem o direito ao exercício do contraditório e da ampla defesa. Muito pelo contrário, fica evidente, né, após a gente juntar todos esses textos legais aqui de súmula, CTB, resolução, fica evidente o direito de ampla defesa, ela também é do condutor, quando as infrações são de sua responsabilidade. Por quê? Porque vai ser no RENASH dele, Registro Nacional de Condutores Habilitados, que serão cadastradas essas penalidades, ok? Então, aqui está toda a fundamentação para o seu recurso. Tudo está aqui, mastigadinho para você, sem a gente ficar contando historinha, sem a gente ficar entrando no mérito da penalidade, tá? E aí eu pus aqui para vocês uma jurisprudência que eu usei no caso do cliente, né? Então, ele fala que era indispensável a notificação do condutor da imposição da penalidade, que é a segunda notificação quando a penalidade é imposta, tá? Porque procedeu a notificação apenas do proprietário do veículo, tá? E aí não foi o condutor notificado da imposição da penalidade. Tal notificação, como visto, era indispensável para o regular encerramento do processo. E aí o STJ já decidiu, sendo o condutor infrator, é ele e não o proprietário do veículo quem deve receber a notificação da penalidade. Pronto, entendimento super pacificado. E essa foi a decisão que eu obtive
desse caso concreto, prático, que deu certo, né? Essa tese utilizada para vocês. Então, aqui a gente tem o auto de infração, depois vocês voltam lá e dá uma olhada no auto de infração. Então, ele foi anulado, o auto de infração foi anulado. Importante eu falar que esse cliente aqui, ele estava com a permissão para dirigir, então ele teria cancelado, né, a permissão dele para dirigir, só que por conta aí da gente ter anulado essa multa, além dele ter deixado de pagar a multa, ele teve aí não perdeu o direito da permissão dele de adquirir a CNH definitiva, ok? Eu trouxe aqui um outro caso para vocês, que fala da ausência da medida administrativa. Nós temos neste outro caso também erros capazes de invalidar um auto de infração. Então, a gente tem aqui um auto de infração por bafômetro, dirigir sob a influência de álcool. Então, esse outro cliente, ele fez o teste do bafômetro. E nesse caso aqui, o que aconteceu? A gente teve uma violação, aliás, um descumprimento das medidas administrativas, que está prevista lá no artigo 9º e 10º da Resolução 432 do CONTRAN. Olha só. Eu até grifei aqui, porque ele colocou lá sobre o bafômetro, sobre o teste, né, sobre o modelo do equipamento, o teste realizado e tudo mais. E ele colocou aqui, ó, seguiu dirigindo Fernando, registro da CNH número tal, categoria B. O que aconteceu de errado neste caso? Bom, neste caso, segundo lá o artigo 9, né, da Resolução 432, ele fala que o veículo ele vai ser retido até a apresentação de condutor habilitado, que também será submetido à fiscalização. Então, o auto de infração, ele tem que descrever praticamente tudo o que aconteceu ali no momento da infração. Se ele não colocou qual foi o teste realizado pelo Fernando, né, que foi o condutor habilitado para retirar o veículo lá do local da infração, quer dizer que o teste não foi feito nele. E aí a gente viola aqui esse artigo e o parágrafo único, porque ele também precisa fazer esse teste, né? O condutor habilitado, ele também precisa fazer o teste, para que o agente verifique que ele não está em condições de dirigir, né? Para verificar se ele está ou não em condições de dirigir. Se ele não estiver em condições de dirigir, aí o veículo ele vai ter que ser removido para o pátio, para o depósito. Por quê? Porque como que ele multa, né, o cliente e depois ele libera o veículo para uma outra pessoa que também está embriagada, vamos dizer assim, né? Ele perde toda aí a função da penalidade em si, que é tirar da circulação uma pessoa que pode causar danos para si e para a sociedade como um todo. Entende que perde a finalidade da penalidade, de lavrar um auto de infração nesse sentido? Então, é isso que você precisa ter em mente. Quando você for pegar um auto de infração, você precisa ter, tipo, um radar para identificar irregularidades. E é por isso que eu estou te mostrando um caso concreto e aonde que você vai procurar, né? Estou te dando o CTB, os artigos do CTB, do Código de Trânsito, a resolução que você precisa pesquisar, súmula, tudo que você precisa para anular o seu auto de infração, tá? E aí aqui eu quis colocar para vocês a JARE, que é o recurso de primeira instância, e o CETRAN, que é o recurso de segunda instância ou CONTRANDIF. Então, a gente tem aqui o artigo que fala do julgamento, né, pela JARE e tudo mais, o artigo que fala que compete ao CETRAN, que são os conselhos estaduais, né, dos estados, e o Conselho Estadual do Distrito Federal, que é o CONTRANDIF, que julga os recursos interpostos contra as decisões da JARE. Aí eu quero te falar do efeito suspensivo. Enquanto você estiver recorrendo do seu recurso, não pode, né, ter nenhuma penalidade, não pode ser imposta nenhuma penalidade. Aonde que está isso? Está no artigo 284, 285 e no artigo 17 da Resolução 619 do CONTRAN, tá? Inclusive, o artigo 284, ele fala que
não pode ter restrição no veículo, inclusive para fins de licenciamento e transferência, enquanto não for encerrada a instância administrativa de julgamento da infração, né, do recurso que tiver em andamento, tá? E somente depois de esgotadas, né, todas aí as instâncias administrativas é que a penalidade ela vai ser cadastrada no RENASH. Aí, a partir do momento que a penalidade ela é cadastrada no RENASH, aí nós vamos falar de suspensão. Depois que a penalidade ela é inserida no RENASH, o DETRAN, que é o órgão responsável pela CNH, por enquanto, né, enquanto o projeto de lei lá 3267 não for aprovado, é o DETRAN que é o responsável pela emissão da CNH e para instaurar processo de suspensão. Então, ele vai ter 5 anos, que é o prazo prescricional, para instaurar processo de suspensão. E aí, você vai ter que fazer recurso, defesa, recurso a JAR e recurso CETRAN, só que daí você vai observar a resolução 723 do CONTRAN. E aí, também há um efeito suspensivo da penalidade de suspensão, que está lá no artigo 25 desta resolução 723. Beleza? Então, era isso que eu queria falar para vocês. Muito obrigada aí pela paciência de vocês, por vocês terem assistido esse vídeo até aqui, né? Deixa eu parar de compartilhar a tela. Muito obrigada aí pela paciência de vocês. Ficou um vídeo mais comprido do que eu estava esperando, mas eu espero que você tenha gostado, que tenha aí aberto a sua mente para você poder recorrer da maneira correta, da maneira como deve ser recorrida uma penalidade de multa, tá? Inclusive penalidade de multa tão grave como a do bafômetro, que vai gerar consequências terríveis para você. Tá? Então, se você tem aí, o seu caso é diferente desses que eu falei, dá uma lida nessas legislações, procura erros formais, não adianta contar história, não adianta falar que o policial estava te perseguindo, nem nada assim, não é isso que anula multa de trânsito, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, já deixa um like aqui no vídeo, se inscreve no canal para que esse vídeo chegue aí para mais pessoas que também precisam desta informação. Muito obrigada aí por terem assistido até o final. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.